Boa noite! Estou empolgada com essa live de hoje, tá? Sejam bem-vindos! Deixa eu falar um pouquinho o que é esse canal aqui. Eu te levo do diploma ao faturamento de 25 mil com odontopediatria, tá? Hoje, gente, eu quero falar com vocês de um assunto que eu até postei na minha rede social hoje, né, do que é tocar num sonho. E hoje eu quero conversar isso com vocês sobre os sonhos, né, quando a gente se forma, quando a gente já está no mercado de trabalho, e como consolidar, né, esse sonho. Deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu sou Carla Sângela, eu sou odontopediatra, tenho mestrado, doutorado em clínica odontológica e atendo crianças, tá? Aqui em Fortaleza, tenho uma clínica e trabalho somente com odontopediatria. Sou professora também da Universidade de Fortaleza e também sou coordenadora do curso de especialização da Academia Cearense de Odontologia. Desde o meu terceiro semestre que eu decidi que eu ia fazer odontopediatria e toda a minha carreira, né, toda a minha graduação e toda a minha carreira profissional, ela está assim sendo voltada sempre para o melhor atendimento infantil e para sempre me aprimorar mais, né, no atendimento infantil. Deixa eu falar um pouquinho do que eu quero conversar com vocês hoje, sabe? Essa semana eu postei nos meus stories que eu tava chegando lá na clínica, né? E coloquei assim, quando a gente consegue tocar num sonho, né? O tema da nossa live de hoje, né, diante disso tudo, dessa felicidade que eu tenho toda vez que eu chego lá na clínica, transforme seu sonho em montar sua própria clínica em realidade. Então, eu quero compartilhar um pouquinho da minha experiência que foi, né, para montar a clínica, né, de todos os insights que eu tive para montar, a minha visão quando foi para montar a clínica, o que modificou, né, desde o primeiro montamento. E eu acho legal conversar com vocês nessa live hoje sobre isso, porque vai dando norte, né? Troca de experiência, a gente aprende muito mesmo e inspira, né? Muitas outras pessoas, tá? Deixa eu falar um pouquinho do que é, né, esse tema. A gente vai conversar um pouquinho do processo de montar, né, de como gerenciar um espaço de atendimento odontológico, fazer com que esse espaço ele tenha fluxos de pacientes, isso é importante, né? Desse convívio que precisa ter na clínica com os funcionários, de equipamentos que precisam ter, né, de estratégia de marketing. Então, tudo isso é interessante para você quando for montar a clínica, né? Precisa, Carla, precisa sim, sabe? Hoje nós vivemos num mundo em que o conhecimento ele está muito fácil de ser acessado, né? As informações elas são compartilhadas em um instante de segundos muito rápido e a gente precisa sim estar por dentro, né, e aprofundar bem esse tema para que a gente consiga realizar o sonho de montar a clínica, tá? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, que existe, né, diferenças de atendimento quando a gente vai atender. Existem pessoas que alocam salas, né, como é a sala alocada? A pessoa aluga o turno, né, abre a agenda naquele turno e chama os pacientes, né? Isso é uma estratégia também, né, para um início. Eu iniciei assim, alocando o turno e eu acho eficaz, acho, né? Se você não tem muita disponibilidade de vários turnos para trabalhar na semana e tudo, é super interessante usar uma sala, né? Um consultório alugado, certo? E até para iniciar é bom, por quê? Porque não é um investimento tão alto, você tem os custos do aluguel daquele turno, você pode ir divulgando seu nome devagarinho e tudo, fazendo sua clientela, e aí depois sim
né? Aumentar é colocar seu próprio consultório, tá? Outra coisa que se faz bastante são os consultórios compartilhados. Duas pessoas montam, né? São sócios do consultório, então eles montam esse consultório e eles dividem o espaço, os custos, os funcionários. Carla, isso é uma boa estratégia? É também uma boa estratégia, né? E interessante para quem quer ter o seu próprio espaço, não quer alugar, né? A cadeira de ninguém, o consultório de ninguém, e quer ter seu próprio espaço para trabalhar. Então, o consultório compartilhado também é uma estratégia interessante a respeito, assim, para a gente iniciar, né, esse processo da construção do consultório da clínica. E também tem as parcerias, né, que é outro tipo de atendimento. Você atende, por exemplo, eu atendo odontopediatria e tem uma parceira que é ortodontista. Então, a gente pode, né, atender no mesmo consultório ou essa pessoa pode me chamar para fazer os casos, né, marca na agenda do seu consultório um dia, nesse dia eu vou para atender odontopediatria. Então, essas parcerias também existem, isso é legal, né, porque o investimento é muito pouco. Você vai, você atende o paciente, sai e tem essa agenda, né, aberta para esses pacientes, né, da sua parceira, do seu parceiro de trabalho. Então, existem essas possibilidades que o dentista pode trabalhar. E nenhuma delas, gente, vocês não ouviram dizer, não é legal, não é legal. Eu acho que para o início é super viável, tá? Se você está iniciando agora e não tem, poxa, Carla, não tenho dinheiro para montar um consultório, uma clínica, mas eu quero já sim começar a divulgar o meu nome, quero trabalhar o meu nome, quero montar minha clientela. Então, são estratégias que podem acontecer que facilitam reduz o custo, né, e facilita esse trabalho com o nome da pessoa, tá? Tanto sala alocada, como consultório compartilhado, como essas parcerias que eu expliquei para vocês, tudo isso é viável para iniciar esse processo, certo? Mas, qual é o benefício de eu montar a minha própria sala, né, meu próprio consultório? Qual é o benefício disso? O controle e a autonomia. Gente, eu sofri bastante, principalmente odontopediatria. A gente sabe que tem as emergências, né? Uma criança cai, eu preciso me deslocar para o consultório para fazer o atendimento dessa criança. E quando eu trabalho nessas outras estratégias que eu falei para vocês, às vezes é inviável, né? A gente atender aquela criança naquele momento. Ou às vezes eu tenho que estar, fulana, tá no consultório, porque eu vou ter que atender e tudo. Então, um consultório, uma clínica sua, ele tem esse controle e essa autonomia quanto ao atendimento, né? Eu posso oferecer uma quantidade de turnos maiores de atendimento, eu posso estar lá sempre, né, presente. Os pacientes podem contar com o meu atendimento no horário que precisar, né? Então, é uma iniciativa boa para isso. Outro ponto é o investimento inicial. Quando eu falo, não, vai montar seu próprio consultório, eu tenho que ter um investimento no próprio consultório, né? Até porque é muito alto. Nossa aparelhagem, nossos equipamentos, com tudo que a gente trabalha, é muito alto, né? Se a gente for pesquisar mesmo, é o financiamento de um carro, gente. A gente vai montar um consultório. E fora que, se eu não tenho uma clientela ainda boa, eu ainda tenho que ter, né, embutido aí nesses investimentos, as minhas estratégias de marketing, né? O que eu vou fazer para chamar a atenção desses meus pacientes? O que eu vou fazer para ser conhecida por esses pacientes até chegarem a mim? E isso leva um investimento também, tá?
Outro diferencial, né, de ter o próprio consultório e atender numa sala locada, por exemplo, é a responsabilidade. No próprio consultório, toda a responsabilidade de tudo, manutenção de equipamento, administrativa, operacional, tudo é da pessoa, do dentista que é proprietário do consultório. Quando eu trabalho numa sala alocada, né, a responsabilidade é do proprietário, eu só vou pagar o meu aluguel, tá? Mas não quero desestimular quanto ao consultório, não. Ao contrário, né? Eu acho que é uma excelente alternativa a gente ter o próprio consultório para poder crescer, né? O consultório próprio, ele gera uma postura de autoridade também, uma permissibilidade, vamos dizer assim, do trabalho, né? De estar presente no momento que o paciente precisar, ou conseguir atender no horário que é conveniente para um paciente, né? Para não se perder o paciente. Então a gente pode fazer isso no consultório próprio, tá? E aí vocês me perguntam, Carla, não tô achando assim oportuno montar o consultório agora, né? Não tô achando oportunidade. Deixa eu contar para vocês. Consultório, a gente abre muitas portas, né? Só de estar lá com o consultório, com o seu nome, o número da clínica, isso gera uma independência profissional e financeira muito grande, né? Você tem sua autonomia ali, né? Nele você pode criar várias alternativas, chances de campanhas, né? Suas práticas, seus valores você pode ter no consultório próprio, né? E aumentar, né? Um consultório próprio, com certeza, você aumenta potencialmente a sua receita, né? Porque você tem controle do serviço, tem controle de gastos, você tem controle de preço, tudo isso. Então, isso é benéfico ter o consultório próprio, tá? E além de tudo que eu falei para vocês, a autonomia, total controle, né, sobre as operações, sobre a cultura da clínica, sobre estar presente em qualquer atendimento. Por eu ter isso, eu tenho um potencial de crescimento, ou seja, eu tenho os dias disponíveis mais para atender esse paciente, eu tenho como escalonar minha agenda para atender pacientes de diferentes demandas, e aí aumenta a receita, com certeza aumenta a receita, tá? Fora isso, o consultório próprio, a gente ainda tem... a gente personaliza o atendimento, né? Eu monto o meu consultório da forma com que eu quero, eu crio um atendimento acolhedor para os meus pacientes, eu crio sensações para o paciente que eu só posso ter, né, nesse consultório, se ele for meu, porque eu consigo mexer numa luz, eu consigo mexer, colocar um cheiro diferente, um som diferente. Então, isso só é permitido se a gente tiver o consultório próprio, tá? E aí eu entendo a demanda de vocês quando vocês falam assim, poxa, mas qual é o melhor momento de investir no consultório próprio? Gente, eu costumo dizer que a gente tem... A nossa vida é uma escada, na verdade, né? A gente tem passos e degraus para ser seguidos, para a gente conseguir subir e chegar no topo, vamos dizer assim, que é o sucesso, tá? E aí, eu vou dizer da minha experiência. Eu comecei, gente, eu não tinha dinheiro para montar o meu consultório, não tinha dinheiro para nada. Eu estava formada, nossa, no meu tempo de graduação, eu não tinha dinheiro para comprar meu material durante o semestre, né? Meus instrumentais, eu trabalhava para pagar meus instrumentais e meus pais me ajudavam. Então, como que a gente acontece esse processo de crescimento? Quando eu me formei, eu fui para o serviço público, tá? Não tinha nem essa ideia de montar o consultório próprio, não tinha nem ideia de alocar, porque eu tinha medo, porque eu não era conhecida, ninguém me conhecia. Eu acho que é a Carla Sandra no mercado, ninguém me conhecia.
E aí eu fui pro serviço público, trabalhei em serviço público 6 meses, na verdade, assim, integralmente só serviço público. E depois eu passei no meu mestrado e me veio a. Não posso continuar no serviço porque eu vou me dedicar ao mestrado. Só que aí prepararam uma condição toda especial para eu voltar para o município, para eu atender só criança e no horário que eu quisesse, né? No horário que fosse conveniente para mim. Então eu voltei para isso. Quando eu estava lá atendendo, eu também comecei a atender em clínicas populares, corri atrás mesmo. E aí no meio dessa clínica popular, que tinha uma demanda boa de paciente, né? Tinha uma demanda muito boa de paciente, eu senti a necessidade que eu estava preparada para crescer e fazer o meu nome, né? Eu queria que me conhecesse como a doutora Carla Sângela. E aí veio o start de alugar, a princípio, um turno. Eu trabalhava um turno, um dia de terça-feira à tarde, gente, lembro demais. Eu atendia terça-feira à tarde. E aí aluguei esse turno, terça-feira à tarde. E aí no começo, que é muita ansiedade, todo mundo acha que a gente vai alugar o turno e naquele turno vai chover paciente. Não, a gente tem que trabalhar muito o nosso nome para poder correr esse paciente. Então ia um, ia dois pacientes. Tinha vezes que eu não atendia ninguém, tá? E aí eu vi a necessidade que eu precisava aparecer mais nos grupos onde tinham afinidades por tratamento de criança. Grupos de escola, grupos de mães, para que eu começasse a ter visibilidade. Quando eu comecei, gente, não existia, né? Internet, o cartão de visita era cartão de papel ainda. E aí então eu comecei nesse processo de querer que as pessoas me conhecessem e trabalhar a política de indicação. E aí acaba, gente, que nessa proposta de aluguel de turno, às vezes você precisava atender um paciente que estava de urgência, não conseguia fazer o deslocamento para o consultório porque tinha atendimento na hora. E aí eu ficava nessa inquietude, e a gente conseguiu montar a clínica, né, onde a gente tem essa permissão, né, de vir, eu posso trabalhar no meu horário, no horário que eu quero, e conduzir os meus atendimentos da forma com que eu quero. A minha equipe tem os meus valores, a minha cultura quanto ao atendimento, né, o meu serviço, ele é personalizado para cada atendimento, e isso é porque eu consigo, né, trabalhar no consultório próprio. E o melhor, né, depois que eu tive essa oportunidade, o meu faturamento praticamente triplicou depois que a gente começa a trabalhar no consultório próprio. Mas, se você não tem ainda essa oportunidade, a alocação dá certo? Super dá certo. Aloca um turno, começa atendendo pelo turno, né? Não é fácil. Eu não tô querendo aqui nessa live dizer assim, é super fácil, meta as caras que dá certo, não é fácil. Cada passo tem que ser um passo muito pensado, porque o investimento ele é alto, tá? Mas o retorno financeiro tem sim, muito retorno financeiro. Mas se você está querendo iniciar agora, o primeiro passo é realmente trabalhar para você, né? É você alocar seu turno, é você conseguir trabalhar o seu nome no mercado para que comece a captar esses pacientes de forma inicial, tá? Então, um passinho de cada vez, subindo o degrau devagarinho e tudo dá certo, certo? E aí vem na minha cabeça, toda vida que eu falo isso, não me gera desconforto não, na verdade não, mas me gera uma preocupação com vocês que estão me escutando, de que pode passar na cabeça de vocês assim, poxa, Carlinha, eu não tenho dinheiro suficiente para investir no consultório. Eu entendo que o investimento inicial pode parecer assustador, né, e desafiador. Da onde eu vou conseguir essa grana? Quando é que eu vou ter retorno, tá? Mas, como eu estou dizendo a vocês,
investir na própria clínica, ela pode gerar um retorno significativo, tá? Depende da sua região também. Poxa, tem tantas meninas do grupo passado, né, do curso que fizeram comigo, elas têm áreas que só são conhecidas por elas, né? Só elas que atendem criança. E, nossa, que oportunidade essas meninas têm para crescer e alavancar a carreira no consultório. Botar seu consultório, se você for referência ali, gente, as coisas fluem de uma rapidez que a gente nem consegue imaginar, certo? Eu conheço diversas pessoas que começaram assim, né? Investindo cuidadosamente, tá? E depois que conseguiram montar seu consultório, conseguiram crescer significativamente. Significativamente, foi muito. Eu fui uma prova dessa, né? De quando depois que eu saí do serviço público, da clínica popular, comecei a alugar o turno, comecei a montar a clínica. Nossa, não consigo nem mensurar o quanto foi o crescimento, tá? E tem também os colegas que têm, como é que eu posso dizer? Tem medo do risco financeiro, de investir e, sei lá, por alguma coisa, né, a clínica não ir para frente, você não conseguir crescer. Gente, a gente tá numa área, a odontopediatria, numa área tão lucrativa. Nós temos poucos profissionais para atender crianças, nós temos muitas crianças e numa tendência, vamos dizer assim, tendência de mercado da prevenção, né? Então os pais procuram os dentistas precocemente para essa prevenção. E eu tendo um local onde eu possa estruturar de uma forma para atender criança, que esses pais se sintam familiarizados e essas crianças mais ainda familiarizadas com esse ambiente, com certeza é um potencial de crescimento, tá? Então é importante a gente sair, né? Às vezes as pessoas falam nessa zona de conforto, ficam meio insegura quanto a isso, mas é super necessário às vezes a gente se balançar e sair da nossa zona de conforto, né? Às vezes é pro nosso bem, nosso bem. Eu digo assim, quando eu comecei a alugar o turno no consultório, vocês sabem que quem começou e fez esse start para eu alugar o turno foi o meu esposo hoje, né? Não sei se a gente já era casado no tempo. Eu acho que a gente já era casado, não lembro. Mas ele chegou para mim e disse assim, amor, eu acho que você tem que ir para um local que você comece a fazer seu nome aqui em Fortaleza. Vá, eu não tinha dinheiro, né, gente? Lembra, né? Que eu comecei contando. Vá, que eu banco o seu aluguel de 3 por mês, 3 meses. Então, nesses 3 meses, gente, eu precisava fazer acontecer, porque depois dos 3 meses, eu não tinha mais condição de ter o meu esposo, né? Não lembro o que ele era, se era marido já, me bancando. Então eu corri atrás, né? E potencialmente 3 meses foi a virada de chave, assim, da minha vida. Fiz acontecer, né? Tornei o meu ambiente, que não era um consultório odontopediátrico, num consultório odontopediátrico. Trabalhei a luz de cidade, trabalhei tudo ao meu redor, certo? E aí, gente, o que eu costumo ver que muitos colegas fazem, sabe, quando vão querer montar o consultório, meio que pula os planejamentos, sabe? Primeiro, não, vou abrir um consultório, uma clínica, sem nada sólido. Eu não aconselho a gente fazer isso, gente. Né? O que o pessoal diz por aí é dar um passo maior do que as pernas. A gente montar um consultório, uma clínica, é bom uma clientela. Então, uma mínima clientela que seja, corre atrás dessa clientela antes, tá? Então, a estratégia de alugar um turno, isso é super viável para montar essa clientela. E você ir também se embasando, teoricamente, para montar esse consultório, financeiramente, tá? Para montar esse consultório. Mas é importante
eu consegui primeiro montar uma clientela básica, tá? E aí é importante mais ainda esse planejamento detalhado. Se você me segue aqui, é porque eu tenho certeza que você tem esse desejo de dar essa guinada na vida, tá? E o que eu digo a vocês, planejamento detalhado. Isso é um jeito certo, gente, da gente fazer o planejamento. Eu não fui fazendo as coisas na maluquice, na doideira, do jeito que a minha cabeça mandava, da minha forma. Não, eu fui me planejando. Eu tinha estratégias para isso acontecer, tá? Então, eu fazia cálculos de quantos pacientes eu tinha que atender, quantos pacientes eu tinha que captar por mês. Eu fazia cálculo de que estratégias eu tinha que fazer, quantas pessoas eu tinha que alcançar, quantas crianças eu precisava atender, quantas indicações eu precisava ter. Eu comecei a me planejar, tá? Eu precisava ter uma forma de chefe diferente para chamar a atenção dessas crianças. Eu precisava ter uma sala diferente para chamar a atenção dessas crianças. Fui estruturando isso, fui planejando isso, tá? Legal, como eu falei para vocês. Essa galera que está em outros cursos meus, é importante a gente fazer uma pesquisa de mercado. Pô, vou abrir meu consultório. Procura um local que seja um ponto estratégico para atender criança na sua cidade. Gente, eu tive uma professora que ela contava uma história e tudo eu ia absorvendo, tudo. Ela contava uma história que quando ela começou a atender, ela alugou o primeiro consultório, ela montou o primeiro consultório junto com um pediatra. Olha que sacada legal. Então ela montou o consultório junto com o pediatra. Gente, indicação de pediatra, médico pediatra, é uma indicação muito forte. Os pais nem pesquisam valor, eles vão mesmo para ser atendido porque o pediatra indicou aquele dentista. Então ela montou o consultório junto com o pediatra, tá? Montou o consultório, não. O pediatra tinha uma clínica e ela alugou e montou o consultório dela dentro da clínica do pediatra. E aí começou essa troca. Beleza, ela cresceu, gente, foi montar a própria clínica dela. Claro que para montar a própria clínica dela, ela precisava sair da clínica do pediatra. Então, ela saiu da clínica do pediatra. Gente, a demanda dela estava tão boa que sabe o que o pediatra fez? Foi junto com ela para a clínica dela. Então, é uma associação forte. Isso gente, é uma estratégia, isso é um planejamento. Eu fiz uma pesquisa de mercado. Então, a gente tem que ter esse estalar, né, de dizer assim, pô, por onde eu tenho que ir? Tem que ser racional, eu não posso agir com o coração. Eu amo atender criança, amo. Mas nada da minha vida eu fiz de forma irracional, sem pensar de qualquer jeito. Não, vou abrir, estou com dinheiro aqui, vou investir, vou fazer isso. Então, se você tem esse dinheiro, estuda no melhor local para montar. Estuda que estratégias, antes de você montar, que você vai fazer para atrair o público, a curiosidade. Isso é importante, tá, gente? Então, para eu dizer aqui um pouquinho umas dicas, né, de como como começar a se preparar para realizar, né, esse sonho de ter própria clínica. Primeiro, essa educação que eu falei para vocês, a gente precisa, é importante. Tudo na minha vida que eu sei, eu aprendi com alguém, né? Às vezes eu aprendi comigo mesmo, mas eu aprendi com alguém. E vocês vão ver que isso é uma fala bem marcada minha, né? Que eu tenho muitas percepções dos meus professores. É importante, gente, demais o estudo. Demais mesmo. Sabe? Hoje eu estou numa condição que a odontopediatria, eu já sei, tenho muita carga de odontopediatria, nunca deixo de estudar odontopediatria, mas eu comecei a estudar outras áreas, né? MBA, em clínica, enfim. É muito curso, é muita mentoria. Precisa, Carla? Precisa. É importante para o seu crescimento profissional, cursos, mentorias. Gente, isso acelera demais. Eu mesmo, né, tenho mentoria e isso é importante para acelerar o meu desenvolvimento. E eu quero
né? A gente, quando tá nesse processo no mercado, a gente quer crescer exponencialmente. E a gente precisa dessas estratégias, e a educação é uma delas, tá? Principalmente para quem quer montar o próprio consultório, a própria clínica, tem que saber muito de empreendedorismo, tem que estudar marketing, tem que estudar gestão, é muita coisa para estudar fora a odontopediatria, certo? Ter planejamento financeiro, tá? Isso é importantíssimo. Se você não tiver planejamento financeiro, você quebra, tá? Você precisa estudar cada passo que vai dar, quanto vai investir, quanto vai gastar, quanto precisa ter de retorno. Isso aí é planejamento financeiro, tá? Sempre antes, vou montar a pesquisa de mercado que eu falei para vocês. É importantíssima essa pesquisa para você conseguir identificar onde é mais fácil o acesso para esses pacientes lhe encontrarem, né? Que público de pacientes você quer trabalhar. Então é importante você fazer isso, tá? Como é que a gente começa? Por onde que a gente vai começar? Gente, faz um plano de negócio básico, pequeno mesmo, tá? Nesse plano, identifica os custos iniciais. Vou precisar de tanto, tanto, tanto. As necessidades do mercado, né? Onde fica viável, que local fica legal para você colocar, tá? E todos os recursos necessários para você conseguir desenvolver o seu consultório, certo? Esse plano bem estruturado é o primeiro passo crucial para transformar esse sonho em realidade. E garanto a vocês que acontece, tá? Os sonhos, eles se tornam realidades. E eu não estou falando mentira. Quando eu me formei, eu sonhava no meu reconhecimento, sonhava na minha própria clínica, queria viver de odontopediatria e hoje sou completamente realizada e feliz porque eu trabalho com criança, eu cuido de criança, trabalho só com odontopediatria, tenho minha clínica, né, onde eu trabalho, desenvolvo o meu trabalho com maestria e como forma feliz. Gente, como eu disse a vocês, não é fácil, o caminho não é fácil mesmo, mas é preciso dar o primeiro passo, né, para acontecer e os sonhos se realizarem, tá? Vou ficar por aqui pela nossa live. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda mensagem. Espero que eu tenha ajudado aí em muitos insights de vocês e ter dado o start para dizer, não, vou fazer esse plano para que a gente consiga montar um consultório, a minha clínica, que vocês tenham muito sucesso, né, nessas estratégias que vocês vão ter por aí, tá bom? Um beijo bem grande, boa noite. Sexta-feira a gente se vê, tem live de novo, tá bom? Beijo.